moda do Cation, tudo positivo por aí? Bem-vindos ao segundo vídeo dessa nossa série de Breaking Bad. E se você não assistiu o último vídeo, corre pra assistir, porque lá a gente falou da explosão com o fulminato de mercúrio e da reação termite que possibilitou o Walter e o Jesse de entrarem em um galpão. Então se vocês não assistiram, corre pra assistir, porque o vídeo tá incrível. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um único tema que foi muito falado pelos fãs de Breaking Bad e aconteceu em diversos momentos da série, que é o uso do ácido fluorídrico para decompor corpos. Parece um tema meio pesado, mas tem muita química nesse tema e é disso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá pro vídeo. Primeiro, gente, vamos assistir alguns momentos em que o Walter utiliza do ácido fluorídrico para estar decompondo corpos. E isso aconteceu várias vezes na série. Direto a pergunta e resposta. Ácido fluorídrico é capaz de decompor corpos? Não, gente, de jeito nenhum. O ácido fluorídrico ele é perigoso, mas para decompor corpos daquela proporção que o Walter utilizou, nem um pouquinho. Gente, o ácido fluorídrico de fórmula HF é um ácido considerado moderado, ou seja, ele não é nem fraco e nem forte. Mas você pode estar se perguntando, então quer dizer que a série tá, completamente fora da realidade, porque o ácido nem é forte, então ele não pode causar nenhum dano? Não é muito bem por aí, viu? O ácido fluorídrico é fraco, gente, porque em termos de liberação de H+, ele libera pouco. Então o que acontece? A força de um ácido ela vai estar ligada ao seu grau de ionização, que é, no caso, a liberação de H+. Então os ácidos fracos, ele tem grau de ionização inferior a 5%, enquanto ácidos fortes possuem grau superior a 50%. O ácido fluorídrico, ele tá ali naquele meio termo, por isso, né, ele vai estar se ionizando pouco na água, se a gente for estar comparando como, por exemplo, o ácido sulfúrico ou o clorídrico. Mas, gente, não é porque ele tem a força moderada que ele não é tão perigoso. Na verdade, ele é corrosivo e o perigo dele tá no fluoreto, né? Que é esse pequeno íon do flúor, né? Ânion específico, que é extremamente reativo devido à altíssima eletronegatividade que o flúor tem. E aí ele acaba atraindo muito fortemente metais positivos, como é o caso, por exemplo, né? Em específico, que são os mais atraídos por ele, é o cálcio e o magnésio, que estão em grande quantidade no nosso corpo. Sendo assim, gente, ele reage facilmente com a matéria orgânica presente nos nossos corpos, podendo sim estar corroendo a nossa pele, os músculos e os ossos. E em específico, gente, esse pequeno íon ele tem uma super atração pelos metais cálcio e magnésio, que inclusive estão em altíssima quantidade, né, no nosso corpo. E é aí que tá o perigo, né, desse íon pra gente. No caso do cálcio, por exemplo, né, que ele tá em altíssimas quantidades nos nossos ossos, sangue, ele reage muito facilmente com o fluoreto, formando o fluoreto de cálcio. O fluoreto de cálcio ele é um composto insolúvel e ele acaba se precipitando lá nos nossos, seja nos nossos ossos ou sangue, podendo causar sérios problemas à nossa saúde. Porém, mesmo com todas essas informações, a gente vai ter que entender que não. Mesmo com isso, o ácido fluorídrico ele não é capaz de estar decompondo um corpo. Gente, o ácido fluorídrico, como eu falei, ele é um ácido moderado. Ele não vai ser capaz de chegar na nossa pele e sair queimando, como a gente pode observar no caso do ácido sulfúrico e da base, o NaOH, o hidróxido de sódio. Quando estão em alta concentração, eles vão estar, né, em contato com a pele na hora queimando a nossa pele.
Isso ocorre por conta, no caso do ácido, da diminuição extrema do pH e no caso da base, no aumento extremo do pH. E a gente não consegue, né, no caso do ácido fluorídrico, por ser um ácido, essa diminuição muito grande do pH, porque como eu falei, ele é moderado, sua força é moderada. Então o que significa? Que ele não vai estar se ionizando muito mais facilmente, como é o caso do ácido sulfúrico, e com isso ele não vai liberar muito H+ para o meio, fazendo com que o pH, no caso, diminua. Então, gente, o perigo do ácido fluorídrico, a gente chama, né, a sua toxicidade de toxicidade sistêmica. Porque o nosso corpo, quando ele absorve esse ácido fluorídrico, ele não vai sair queimando, derretendo nada. Mas uma vez absorvido, ele vai reagir em específico com aqueles metais que eu falei, o cálcio e o magnésio, e vai estar alterando o bem-estar do nosso corpo, né? A nossa matéria orgânica, ela é composta grandemente por cálcio e magnésio, e aí com isso, aí sim, a gente vai estar sofrendo os danos desse ácido, que podem ser, as consequências, né, podem começar a surgir muito rapidamente, dependendo, né, da concentração e do volume de ácido fluorídrico utilizado. Outra coisa, gente, qual seria, né, a concentração de ácido utilizada pelo Walter e pelo Jesse? Porque o ácido fluorídrico comercial, ele tem concentração de 48% massa-massa. E outros ácidos, né, com essa concentração, eles teriam um dano muito maior do que o ácido fluorídrico. Com essa concentração, o dano dele não é nada, né, tipo, pelo menos visível, não é nada muito aparente, não é nada que vai acontecer rapidamente, como a gente vê na série, que em contato com o ácido, o corpo, né, a pele já começa a descamar. Então, assim, não tem nada a ver com a realidade nesse sentido. Inclusive, gente, vamos comparar, né, o poder de ação do ácido fluorídrico e do ácido sulfúrico. No programa de TV Mythbusters, que é dirigido pela Discovery Channel, a gente consegue assistir a ação do ácido fluorídrico. See what happens. All right, so I'm going to go ahead and load these with 100 mils of hydrofluoric acid. Eric, the chemist, carefully pours the acid. Well, there's the meat. It's not bubbling up right away, though, is it? No. Nor smoking. Making sure that all the samples receive exactly 100 mils. Well, now the most crucial aspect of any experiment. Waiting. Yep. And after an 8-hour soak in their acid bath, according to Breaking Bad, there should be nothing left, right? Let's see what we got. Some residue on the bottom there, but it seems completely unaffected by the acid. Yeah. The steel is still intact, and so is the linoleum and the wood. It seems like it's pretty much unaffected. But the drywall is a different matter. Oh, the drywall is just a soggy, soupy mush. Yeah, it looks like the plaster is pretty much gone. And the acid has also affected the cast iron tub. Yeah, it's clearly eaten through the ceramic glaze. Look at that. Underneath, it feels quite solid. Now for the meat. The main course. Yeah, it's definitely affected the meat, but, you know, I still see a bunch of fatty tissue there. Despite some minor changes, the acid failed to chew through every single material. So it's clear the hydrofluoric doesn't have the same bite as Breaking Bad. A gente tem um vídeo do canal chamado Will It Survive, que a gente consegue ver esse funcionamento do ácido sulfúrico. And here is the predictable result. Virtually nothing left of the meat except for a small portion that fell into the acid recently and a black, highly acidic slime. Outra coisa que vocês podem estar se perguntando, gente, é se apenas o fluoreto do ácido fluorídrico que é capaz de causar danos pra gente. Ou se outros compostos contendo fluoreto, como é o caso dos sais, né, de fluoreto de sódio, que são utilizados para o tratamento de cárie, se eles vão estar também trazendo, né, danos à nossa saúde.
E a resposta é sim. Ambas as formas, né, por conterem o fluoreto, seriam, né, corrosivas. Mas a gente tem uma diferença. A primeira, gente, é a concentração. Então, gente, compostos na base de flúor, né, como os de tratamento dentário, eles têm baixa concentração, né, dos sais de flúor. Porém, né, apesar disso, a sua atuação ela também vai acontecer devido à reatividade do fluoreto. Como o fluoreto ele reage muito fortemente com o cálcio, né, e o cálcio está presente nos nossos dentes, né, uma das formas de proteção com o flúor é que ele acaba formando, né, ele reage com o cálcio presente nos nossos dentes e acaba formando uma barreira de fluoreto de cálcio. Lembra que eu falei que ele é insolúvel, né? Ele vai estar formando essa barreira que vai estar sendo capaz de proteger os nossos dentes da ação de bactérias. Então, o que acontece, né? Acaba que a gente não precisa de uma alta concentração do fluoreto para estar protegendo os dentes. Então, a gente não vai estar sofrendo risco, né? Mesmo que haja uma pequena ingestão, né? Por exemplo, da pasta de dente, a gente não vai estar sofrendo as consequências que eu havia citado para vocês. A segunda coisa, gente, é que tem artigos, né, tem estudos que a gente consegue encontrar, inclusive toda a bibliografia desse vídeo vai estar aqui na descrição para vocês, mas a gente consegue encontrar muitos estudos, né, afirmando que a permeabilidade do fluoreto, né, na forma protonada, ou seja, o ácido fluorídrico, ela é maior. Então, nosso corpo conseguiria estar absorvendo mais facilmente aquele fluoreto, né, que estaria protonado, e aí sim os danos acabariam sendo maiores, né, porque a questão toda é quando ele é absorvido, que é lá dentro do nosso organismo que ele vai estar causando, né, os principais problemas. Falamos da parte, gente, da ação do ácido fluorídrico nos nossos corpos e que tava tudo errado, né, de acordo com a série. Mas será que tem alguma coisa certa? Na verdade tem, gente. A gente consegue ver que o Walter pede pro Jesse comprar um recipiente, né, um grande recipiente de polietileno. E tem toda uma questão por trás disso. E aí, nesse sentido, gente, o Walter ele estaria correto, porque no caso do vidro, né, o ácido fluorídrico ele acaba atacando a sílica, né? A sílica é o principal componente dos vidros. E aí, o que acontece? O recipiente vai estar sendo prejudicado porque a sílica vai reagir com o fluoreto, formando o tetrafluoreto de silício. E aí acaba que a composição, né, estaria sendo alterada e aí a gente vai estar afetando a estrutura do recipiente. Então foi isso, gente. Breaking Bad acertou na forma de armazenamento de ácido fluorídrico, colocando, né, num recipiente de polietileno, mas errou, gente, mas errou feio na questão da decomposição de corpos, que ia virar aquele líquido vermelho de sangue. Aquilo tá completamente fora da realidade. Trazendo pra realidade, a gente teria muitos outros compostos que poderiam ser utilizados, né, para, no caso da decomposição de corpos, não naquela magnitude, porque aquilo ali é uma ficção, mas, por exemplo, a soda cáustica que a gente encontra no mercado, que no caso é o hidróxido de sódio, que eu havia falado pra vocês, teria sido uma opção um pouco mais acessível, né, mas olha só, gente, nada de deixar isso em casa, até porque é crime, né, então vamos deixar toda essa parte da química pra ficção. Então foi isso, gente, espero que tenham gostado desses 2 vídeos de Breaking Bad. Se gostaram, não esqueçam de curtir bastante e compartilhar com seus amigos fãs de química ou fãs de Breaking Bad para eles poderem assistir esse vídeo. Um super beijo e até o próximo, que é cultura!